Me fala uma coisa, você aí de casa, tá cuidando bem da sua flora intestinal? Do bom funcionamento do seu intestino? Sabia que para que tudo isso esteja indo bem na nossa saúde, é muito importante uma boa alimentação e hábitos saudáveis. Antes prevenir do que você remediar. É isso mesmo, né? Por isso que a gente vai receber hoje, aqui na RF com você, a nutricionista Elaine Postal. Tudo bem, Elaine? Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. E é isso mesmo, né, que eu falei. A gente precisa cuidar muito bem da nossa alimentação para o intestino funcionar bem. Isso mesmo. O que a gente sente, assim, quando a pessoa já tem uma alimentação boa, o que a gente sente ali de melhora no nosso dia a dia, que uma pessoa que não tá com o intestino tão bom não sente, né? O que acontece aí? Você tem até um bom humor, né? Melhora o humor, a pessoa é mais disposta, ela não tem dores. Então, assim, o intestino está funcionando direito, porque o intestino, a gente come, né? A gente digere e tal, e o intestino ele absorve. Então, é através do intestino que eu estou absorvendo as vitaminas, minerais, substâncias, para estar tendo uma boa saúde. Que é o que dizem, né? O segundo cérebro nosso, né? O intestino precisa estar funcionando muito bem para a flora intestinal estar equilibrada, né? Eu vi que você é especializada em modulação intestinal, que é um nome que a gente não ouve muito por aí. Explica melhor o que é a modulação intestinal. A modulação intestinal é um conjunto de coisas que a gente vai fazer para que o paciente melhore a microbiota dele. Porque assim, muitas vezes a paciente chega com queixas de flatulência, gases, fica inchado, né? A gente fala enfesado, né? Então, e o que a modulação faz? A gente chama de 6 R's. Então, a gente retira, a gente repara, a gente recupera esse epitélio intestinal para que ele volte a absorver os nutrientes de forma que a pessoa volte a ter uma saúde. Porque muitas vezes existem alguns problemas óbvios intestinais, tipo constipação, prisão de ventre, mas hoje tem muitas coisas atreladas ao intestino, tipo uma doença autoimune, uma alergia de pele. Muitas vezes está vendo desse mau funcionamento do intestino. Essa má colonização da microbiota. E na modulação, o que a gente faz? É como se a gente matasse, assim, porque existem bactérias boas e ruins. Quando você está mal colonizado, você está com muita bactéria ruim. Então, a modulação, a gente consegue eliminar essas bactérias ruins e recolonizar o seu intestino com bactérias boas. E a microbiota seria... É o que você chama de flora intestinal. Hoje a gente usa mais o termo microbiota, tanto que já existem exames para eu ver qual é o tipo de microbiota que você tem. Se são bactérias boas ou não. E aí, eu já ouvi algum estudo que dizia muito sobre as bactérias boas diminuírem, as ruins ficarem em excesso, por conta muito do açúcar, do doce. É real isso? Quem consome muito doce piora mesmo a microbiota? Mudei agora, a microbiota. Isso. Piora, porque ele é uma inflamação, né? O açúcar, ele gera uma inflamação. O açúcar, a gordura saturada, o cigarro, até mesmo o fumo, né? Até mesmo o estresse, ele gera uma desbiose, né? Muitas vezes um problema intestinal. E essa seria a desbiose intestinal. Isso, quando você tem muitas bactérias ruins e poucas bactérias boas. Então, o que acontece? A bactéria, você ingere alimentos, tal, e elas digerem esses alimentos e fabricam metabólitos. Esses metabólitos é que vão para o nosso organismo, assim, simplificando. Sim. Tipo assim, o triptofano, ele vai para o intestino, ele tem que ser metabolizado para virar uma serotonina. O triptofano, que inclusive é suplemento também. Isso, existe suplementar também, cápsula, né? Isso. Só que aí, se eu tenho umas bactérias ruins, eu não estou metabolizando isso. Então, de repente, eu estou com uma depressão, uma ansiedade. Por quê? Porque eu estou com o meu intestino mal colonizado. Nossa, gente, tá vendo só como é importante, mais importante ainda do que até mesmo estética, bom funcionamento, o emocional também, né, Elaine? Sim, muitas vezes. Afeto emocional. Muitas vezes o paciente vem emagrecimento. Primeiro a gente vai tratar o intestino. Daí, tratando o intestino, você tem uma saúde e tudo vai se alinhando. Nossa, que bacana. E o tratamento? Eu já fiz, inclusive, o tratamento com probiótico e prebiótico.
juntos ali. É assim mesmo? Como que a gente pode tratar um intestino, né, que não está funcionando muito bem? E qual que é a diferença entre o probiótico e o prebiótico? Tá, o probiótico seria a bactéria, né? Os micro-organismos. E o prebiótico, o alimento deles. Então você também está fornecendo um alimento para o probiótico. Isso, exatamente. Mas assim, a gente sempre fala, para usar probiótico, primeiro eu tenho que resolver o problema. Porque não adianta, tipo, passar perfume sem tomar banho, entendeu? Tipo, não adianta. Boa comparação. Então, primeiro eu tenho que melhorar a minha alimentação, eu tenho que ver o que se algo está me causando alergia, o que eu tô fazendo, e depois a gente vai reintroduzir o probiótico, entende? Então, primeiro eu tenho que organizar tudo isso, porque muitas vezes você a pessoa toma probiótico e ela tem gases, ela, tipo assim, se sente mal. O probiótico mesmo pode fazer a pessoa ficar um pouco mal, se sentir um pouco mal. Isso. Então, por quê? Primeiro a gente tem que ver como está a alimentação dela, sabe? Primeiro eu tenho que restabelecer esse epitélio intestinal para depois eu recolonizá-lo. Que interessante. Bom, a gente tem algumas perguntas que chegaram pra gente aqui pelo WhatsApp da TV, aqui do nosso programa. Vamos ver quais são essas perguntas que chegaram aqui pra gente. Vamos ver. A gente vai chegar daqui a pouco com as perguntas, mas eu queria, antes da gente falar sobre isso, eu queria entender melhor quais são os sintomas, além desse que você falou, do mau humor e tudo mais. A pessoa tem prisão de ventre, a pessoa tem diarreia, isso, ela prende ou solta? Muitas vezes tem diarreia, constipação, é um ciclo, né, assim... Aí nunca tá bom o intestino, sabe? Sempre ou tá com diarreia ou tá preso... Ou fica dias sem ir ao banheiro. Ou gases, você come qualquer coisa, já fica com aquela barriga inchada. Nossa, tem muita gente que tem isso. Você mal come, já estufa. Vamos lá, vamos ver as perguntas então. A Camila de Campinas. Qual o ideal para o funcionamento do intestino diariamente? Uma alimentação com fibras, né? Fibras, bastante água, atividade física, redução de... Tipo, eu falo, tentar não ser tão estressado, porque o estresse ele aumenta cortisol, aí aumenta... Entendeu? Tem toda uma cascata de reações. Nesse dia a dia das pessoas, a rotina é muito difícil, né, Elaine? Sim. Tem que estar ali bem com estresse também, porque realmente ele vai piorando tudo. E as fibras a gente fala de frutas, mas também... Verduras, legumes... Também aveia. Isso, carboidratos... Misturou uma aveia e uma chia, você consegue uma... Uma fibra, isso. E existe dieta só de fibra? É que assim, a gente fala mais de fibras não digeríveis, né? Carboidratos não digeríveis que vão fazer com que o seu intestino funcione. Tipo, as bactérias vão... Tá. Mas, assim, só de fibras, aí seria uma plant-based. Tipo, uma dieta mais só de alimentação. Focada nisso. Interessante. O Isaac de Jundiaí. É verdade que ingestão de água ajuda o intestino? Sim, é verdade. Tem que tomar água. Então, muitas vezes, a falta de água que está causando a constipação, que aí a pessoa melhora na hidratação, o intestino volta a funcionar. Porque quando você não dá água para o organismo, tá? Vou falar uma coisa bem assim. Da onde ele vai buscar água? Ele vai buscar água lá do cocô. Se o doente ele chupa a água do cocô, entendeu? Por isso que fica ressecado, entendeu? Gente! Então, sempre lembra disso. Opa, deixa eu tomar água, porque senão... E às vezes, por exemplo, a gente consegue ver, inclusive, pelas fezes, como é que tá ali. Porque eu já fui nutricionista que pergunta como é que tá. Isso. Você até fica sem jeito ali, mas você consegue ver por ali. Você ingerindo muito... Água é bom pra tudo, né, Elaine? Não tem como, assim, né? Você tem que se cuidar cada vez mais. As pessoas que hoje chegam muito para você, assim, pacientes que hoje, enfim, estão com tudo muito desregularizado. Sim. E aí, como que você percebe isso? Assim, tem algum exame, elas relatam, como que você consegue notar? Geralmente relata, né, tipo, a falta de, tipo, dificuldade de ir ao banheiro, principalmente mulheres, tá? Tipo, infelizmente é bem comum, bem frequente, mas aí não tem o hábito de tomar água, atividade física, porque você também tem, né, a movimentação desse intestino, entendeu? Tipo, estresse, aí come, tipo... Período menstrual pra mulher também, né, muda um pouco. Aí a pessoa não mastiga, tipo, come, engole, entendeu? Aí a mastigação é muito importante. Mastigação é muito importante. Porque essas fibras mal digeridas, tipo, que nem uma proteína mal digerida, ela pode chegar no seu intestino com uma partícula muito grande. E isso pode gerar
que a gente chama de leaky gut, tipo assim, uma permeabilidade intestinal, porque aquilo ali vai ficar dentro do seu intestino, entendeu? Vai demorar para ser digerido. Olha só, inclusive tem até uma pergunta, a carne vermelha ela demora mesmo mais? Sim, a carne vermelha é assim, a gente sempre fala para reduzir o consumo, né, de 2 a 3 vezes por semana, porque realmente ela... Olha só. A gente tem mais uma pergunta da Simone. Qual a dica para diminuir o problema de gases? Leite fermentado ajuda na microbiota? Então, aí a gente tem que pesquisar o que é que está causando gases nessa pessoa, entendeu? Então, a gente faz todo um processo de rastreamento, ver de onde está vindo, por quê? Será que é o estômago que não está digerindo, uma falta de uma hipocloridria, uma falta de enzima no intestino, entendeu? Tem todo um processo. Existe hoje o cropológico funcional, que você falou, é um exame que eu faço das fezes. Tipo assim, que a gente vai ver o que não está sendo digerido, se é mais carboidrato, se é mais gordura, se é mais proteína, sabe? O que causa essas gases na pessoa, cada pessoa de um jeito, né? Isso. Então, hoje tem muito exame, tem muita coisa para investigar tudo isso. Procure nutricionista, procure Elaine Postal. Elaine, eu quero te agradecer muito pela sua presença aqui, muito esclarecedora, é um assunto muito importante pra gente. Sim. Obrigada, seu contato fica aí, né? O seu @no Instagram, procure ela, entre em contato. Obrigada, viu? Obrigada.